Você quer saber de verdade o que significa igreja? Talvez você nunca tenha ouvido esse significado que vou falar nesse vídeo para vocês. Eu peço que você fique até o final, curta esse vídeo, compartilhe nos grupos de células, nos grupos da sua igreja, no grupo de amigos cristãos. Se você ainda não é inscrito também, já se inscreva aqui nesse canal e ative as notificações. Ei pessoal, Murilo do Pílulas de Poder, e eu quero aqui falar com vocês sobre algumas coisas. Para começar, vocês devem ter visto alguma dessas notícias nos últimos dias aí na internet. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Na verdade, quando eu vejo notícias assim, eu começo a refletir, fazer uma autoanálise e me perguntar: onde é que erramos como igreja? Ou onde estamos sendo omissos enquanto corpo de Cristo? E antes que você fale, Murilo, a igreja não se mistura com a política, ou não podemos envolver a religião com algumas pautas, ou algumas pautas, a fé tem que ser deixada de lado. Se você é uma dessas pessoas que pensa dessa forma, eu sinto muito ter que lhe informar, mas você é mais uma vítima de um pensamento errado que toma conta da fé cristã, de algumas comunidades de fé, há muito tempo. O inimigo inseriu sorrateiramente o seu fermento, adulterando a mensagem do Evangelho. E essa versão adulterada da fé cristã tem como carro-chefe a pior heresia que atormenta a igreja desde o primeiro século. Você já ouviu falar em gnosticismo? Uma das premissas dessa heresia é justamente que a criação material não é apenas perversa, mas é adversária ou inimiga de Deus, inimiga do divino. Então, aqueles que são adeptos dessa filosofia, eles creem que existe uma dicotomia muito clara entre o sagrado e o secular, entre o físico e o espiritual, entre o terreno e o celestial. Eu diria que, além desse pensamento ser totalmente errado, é um pensamento maligno, pois o único interessado em deixar Deus de fora de muitas áreas ou tirar os cristãos de lugares de influência é o diabo. Ah, mas Deus e o mundo não se misturam, fé e governo não se misturam, religião e educação, oração e escola, espírito e matéria devem permanecer separados. Será? Primeira coisa que eu quero falar é que o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, ele reivindica soberania sobre todos os aspectos da vida humana. Colossenses 1,16 vai nos dizer que todas as coisas foram criadas por intermédio de Cristo. E essa é a grande chave da cristologia. Então, se todas as coisas foram criadas por intermédio dele, todas as coisas devem se reportar a ele. Eu gosto e concordo com o que o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, certa vez falou. Vejam o que ele diz: não existe nada na existência humana que Cristo não possa dizer é meu. Eu não sei se você sabe, mas foi a fé cristã que acabou com muitas atrocidades ao redor do mundo. Em muitas culturas que era normal o incesto, a poligamia, o infanticídio de meninas, o infanticídio de deficientes. Então foi a fé cristã que modificou muitas culturas que tinham esses atos como normais. Quando o reino de Deus se manifesta, ele colide justamente com essas forças de injustiça e de opressão. Jesus, ele foi o mestre que veio para modificar a realidade à nossa volta. E ele instituiu aquilo que ele chamou de igreja, para liderar esse movimento de transformação global. E aí é agora, nesse ponto, que eu quero falar para vocês aqui mais um significado, ou um dos significados que foi perdido durante o tempo do que é igreja. Eu estava terminando uma leitura nesses dias, esse livro aqui, ó, do J.B. Carvalho, e no último capítulo, ele traz um significado de igreja que eu não conhecia. Vejam isso. A palavra igreja no primeiro século não representava uma instituição religiosa, mas uma espécie de parlamento em cada cidade que decidia as políticas públicas que seriam adotadas. A igreja era um governo, um lugar onde as pessoas se reuniam para decidir, ligar e desligar, concordar, permitir ou não permitir.
E aí ele traz aqui um texto de Atos 19, os versículos 32 e 41, que fala lá quando os cristãos ali se reúnem para decidir o que fazer no caso de Diana, né, uma deusa ali que era adorada naquele tempo. A palavra utilizada nesses dois versos, assembleia, é a mesma utilizada para igreja. E a igreja no primeiro século não era uma palavra religiosa, como podemos ver, mas era um termo político já utilizado muito antes de Cristo nascer. E aí ele diz, né? Igreja significa exatamente se unir para governar, se unir para liderar um movimento de transformação cultural. E contra esse povo que tem esse entendimento, Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer. Então, muitos pensam equivocadamente que a mensagem de Jesus foi para escapar desse mundo, mas não. A mensagem de Jesus foi para mudar realidades, foi para influenciar o mundo e não escapar dele. Muito mais do que apenas salvar almas individualmente, nós somos chamados para restaurar cidades inteiras com o poder do Evangelho e o poder do reino que Jesus implantou enquanto esteve aqui. Lembram o último vídeo? Aqueles que vivem de fato um evangelho genuíno têm o poder para mudar realidades por onde passam. A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno, e quando a gente vê e ouve essas notícias, a gente tem certeza de que sim, o príncipe desse século realmente é o inimigo, mas somente um governo pode destituir outro governo. Então nós somos chamados para governar e avançar o reino de Deus, onde existem trevas. Jesus disse que quando os demônios são expulsos, ali chegou o reino de Deus. Agora, com esse entendimento sobre o que é igreja, precisamos avançar em todas as áreas. A igreja, os cristãos, os princípios bíblicos, a fé cristã não tem que estar de fora de nenhum assunto de interesse da sociedade. Existe um chamado para a igreja, um chamado para a igreja atual. É o chamado de Isaías 58, versículos 11 e 12. Vejam o que diz. O Senhor te guiará continuamente, fará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Igreja, nós temos esse chamado de levantar os verdadeiros fundamentos, de reparar as brechas e de restaurar as veredas, para que a nossa nação, a nossa cidade, onde nós estivermos, se torne habitável.